Olá e bem-vindo. Antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal do YouTube para notícias e atualizações. Com o mercado de ações de volta perto do território de correção devido a preocupações com tarifas, alguns investidores podem sentir como se o mercado estivesse preso em um ciclo de feitiço do tempo. Os medos de uma guerra comercial mantiveram os mercados instáveis durante todo o ano, com o setor de tecnologia liderando a crise. Após meses de incerteza, alguns investidores podem sentir como se os mercados financeiros nunca se estabilizassem. Como os investidores de longo prazo podem manter a perspectiva neste ambiente desafiador? As retrações do mercado historicamente se estabilizaram, abrindo caminho para expansões e mercados em alta. Embora as preocupações com uma guerra comercial crescente tornem essa correção de mercado única, a história recente sugere que ela também pode eventualmente se reverter quando houver maior clareza. As retrações do mercado são normais e as recuperações geralmente ocorrem quando menos se espera. O S&P 500 está perto do território de correção, definido como um declínio de 10% em relação ao pico anterior, e o Nasdaq está em correção há quase um mês. A incerteza econômica levou a muitas oscilações consideráveis do mercado nas últimas semanas, incluindo dias em que os principais índices do mercado de ações caíram 1 ou 2 pontos percentuais. Costuma-se dizer que os mercados sobem as escadas e descem o elevador. Isso ocorre porque as recuperações do mercado tendem a ser lentas e se acumulam ao longo do tempo, enquanto os eventos que criam medo de curto prazo tendem a ser repentinos, assim como foram neste ano. Ao mesmo tempo, a história mostra que mesmo novas mínimas do mercado tendem a ser maiores do que os picos anteriores. Como mostra o gráfico, as correções do mercado de ações ocorrem regularmente e têm uma média de 14,3% desde a Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, os principais índices historicamente se recuperaram em alguns meses, com rebotes ocorrendo frequentemente quando menos se espera. Exemplos recentes incluem as recuperações do mercado de ações em meados de 2020 durante a pandemia, no final de 2022 após o mercado de baixa liderado pela tecnologia no início de 2023 após a crise bancária e em inúmeros outros exemplos. Instintivamente, a natureza dos períodos de alta e baixa pode levar alguns investidores a tentar cronometrar o mercado, buscando segurança durante os dias de baixa. Tentar cronometrar as altas geralmente sai pela culatra, já que os investidores geralmente perdem as partes iniciais de uma recuperação. Da mesma forma, esperar até que os mercados já estejam se recuperando pode prejudicar os retornos de longo prazo também. Esses padrões são destacados pelo gráfico anexo, que mostra o efeito de perder os melhores e piores dias de mercado nos últimos 25 anos e seu efeito líquido. Embora todos os investidores gostariam de pensar que podem evitar os piores dias de mercado, a verdade é que fazer isso direito é difícil, se não impossível. Então, embora o passado não seja garantia do futuro, este é um lembrete para os investidores permanecerem focados no longo prazo e não se deixarem levar pelos movimentos de mercado de curto prazo. Os investidores têm lidado com a ampla gama de resultados potenciais do uso de tarifas pela administração. Em muitos casos, essas tarifas são usadas como uma tática de negociação para reforçar posições em outras questões, como imigração. No curto prazo, o medo de preços mais altos já impactou o sentimento do consumidor e as preocupações com a inflação. Embora haja uma incerteza significativa hoje sobre como as tarifas tomarão forma, o verdadeiro impacto econômico do comércio se desenrola em um período mais longo. Leva muitos trimestres para entender completamente como as empresas ajustarão suas estratégias de fornecimento, se os custos são absorvidos ou repassados aos consumidores e como os parceiros comerciais respondem com potenciais medidas retaliatórias. As ações de tecnologia que impulsionaram os mercados nos últimos anos lideraram declínios de mercado, conforme mostrado no gráfico anexo. É importante ver esses movimentos recentes no contexto do ciclo completo, com as ações do Magnificent Seven tendo subido significativamente durante esse período. Quando os investidores dizem que algumas ações e setores são mais voláteis,
Esses altos e baixos significativos são exatamente o que eles querem dizer. Ao mesmo tempo, muitos outros setores tiveram melhor desempenho nos últimos meses, incluindo energia, saúde, serviços públicos, finanças e outros. No ano passado, 8 dos 11 setores do S&P 500 estão em território positivo, apesar das oscilações recentes. Isso ressalta a importância de investir em muitas partes do mercado em portfólios equilibrados que estejam alinhados com os planos financeiros. O resultado final? A volatilidade do mercado aumentou com as notícias sobre tarifas, com as ações de tecnologia passando por um período desafiador. Houve dias difíceis no mercado recentemente, mas a história mostra que focar no longo prazo ainda é a melhor maneira de atingir metas financeiras. Obrigado por ouvir. Para informações adicionais, visite o site mra.advisory.com.